Olá, boa tarde. A live já vai começar daqui a pouco. Pode me dar um feedback sobre o áudio, se tá legal, se estão ouvindo bem? Eu agradeço. Olá, Ana Alves, boa tarde. Eu quero falar hoje sobre o Tubal Caim e as tecnologias do fim dos tempos, inteligência artificial e esse contexto, né, da nova ordem mundial com as tecnologias. Tem umas informações bastante importantes para passar aqui hoje. Obrigado, tá ótimo. Beleza, então. Dá um tempinho o pessoal ir entrando. Fábio Lucas Horas. Obrigado, Fábio. Tá bom? Deixa eu soltar aqui a imagem também para ver se a qualidade está tudo ok. Uma boa tarde a todos, bem-vindo a essa live. Eu vou estar trazendo este assunto então aqui sobre o Tubal Caim. Podem me dar o feedback da imagem, do áudio. Já falaram que está tudo ok aqui. Aí, conforme for entrando o pessoal, eu vou dar abertura então ao assunto de hoje, que é sobre o Tubal Caim. E boa tarde, Rosângela. Fica esse... Enquanto eu não estou lendo, eu vou tirar aqui, que fica essa luz da iluminação aqui no rosto. Shalom, boa tarde. Eu estou sempre fazendo os estudos e eu quero sempre estar trazendo os complementos aqui sobre vários assuntos que a gente tem já abordado aqui no canal e também complementar, né, muitas coisas. Tem essa cobrança para mim estar trazendo vídeos mais longos, mas infelizmente com esse trabalho de edição é um pouco complicado. Então, se eu conseguir engrenar fazendo essas lives, né, falando diretamente com vocês, sem essas edições, acho que pode melhorar um pouco. Eu posso trazer um conteúdo um pouco mais robusto aqui, né? Tá conversando com vocês e a gente vai aprendendo mais, né? Porque fica com mais tempo para estar comentando, fazendo uma análise mais profunda dos assuntos. Oi, boa tarde. Obrigado, Paulo Cardoso. Eu vou comentar sobre o filme, né? O Exterminador do Futuro. Eu já trouxe aqui alguma coisa sobre esse filme, mas eu quero fazer esse estudo que tem essa relação das tecnologias, né? Principalmente ligada ao metal e ao ferro, que é o que corresponde a essa última era agora, né? E comentando também sobre o Tubal Caim, que é esse personagem bíblico que é pouco falado e é bastante interessante, né? A relação do Tubal Caim e com o fim dos tempos. E também a relação do profeta Daniel. O filme Terminator, O Exterminador do Futuro, é um filme de 1984 que fala sobre a ameaça das máquinas sobre os seres humanos e também a sua extinção. Eu já comentei aqui, né, mas eu quero trazer este reforço e esse complemento para a gente entrar nessa questão aí do Tubal Caim e das profecias bíblicas de Daniel. Nessa produção e na sua sequência, aponta para uma data fictícia onde, 2029, uma inteligência artificial chamada Skynet será criada como uma rede de defesa norte-americana. Porém, chega um momento que eles saem do controle. Então, essa inteligência artificial aí que está por trás começa a controlar toda a raça humana e desejar a sua extinção. Esse filme ele nos leva a pensar muito sobre a realidade que começamos a enfrentar, principalmente neste ano de 2023, né? Com o advento da inteligência artificial e todos esses assuntos relacionados à robótica, o controle da inteligência artificial, muitos empregos que serão totalmente destruídos, muitas pessoas perderão os seus empregos. É todos esses assuntos que nós já estamos abordando aqui através dos vídeos, né?
Os meus vídeos têm cerca de no máximo 10, 15 minutos, mas eu sempre procuro fazer uma síntese e apresentar bastante ilustrações para estar abordando esse assunto. Tem a questão da estátua de Nabucodonosor, que é do sonho, e Daniel interpreta, né, esse sonho aí de Nabucodonosor, e que fala, né, das partes da estátua, onde a última era da Terra seria, né, já essa época que nós estamos vivendo. A primeira era foi a Era de Ouro, e depois vem as outras eras até a última era, que seria a mistura do barro e do ferro. Porque cada era é marcada por um mineral precioso, né? A primeira era é chamada Era de Ouro, e a última era, a Era dos Fim dos Tempos, representaria a decadência da humanidade, marcada por material de baixa qualidade e perecível. E a mistura do ferro e do barro é um sinal dessa fragilidade deste último reino, que tem uma tendência também de afrontar a Deus. Por isso que fala que esse reino ele não subsistirá. Ele será destruído com a volta de Cristo, que seria a pedra, né? A rocha que vem dos céus e acerta bem no pilar ali, na base, que é essa mistura aí de ferro e de barro, que representa já, né, a inteligência artificial. Nós veremos que, conforme a profecia de Daniel, ele fala, né, que haveria essa tentativa de unir o barro, que representaria o homem, que o homem foi feito do barro, e o ferro, que seria essa engenharia do anticristo e da nova ordem mundial, de criar essas tecnologias de controle. Então eu acho interessante essa relação com o filme O Exterminador do Futuro, porque é um filme de 1984, né, e que fala já dessa ameaça. Uma forma preditiva de apresentar essa questão. Boa tarde para todos que estão entrando agora. Né, eu já dei início aqui ao assunto. Obrigado, Miriam Santos, RB Cardoso, Thompson, César, SuperTube, boa tarde. Paulo Cardoso, mensageiro, boa tarde. E diz que está perfeito. Calvin Wild, Shalom. Então vamos continuar aqui. Então aqui nós vemos já a estátua com a sua nomenclatura, né? A idade de ouro, depois de prata, bronze, ferro e barro. Ferro e barro já seria já essa nossa era de agora, que nós estamos já vivendo, né? É uma época de fragilidade, porque a era de ouro seria a era máxima, né? Já lá no começo da criação, onde o tempo de vida era maior, onde as pessoas tinham qualidade de vida. E conforme vai passando os tempos, essa qualidade vai diminuindo. E começa também o homem fazer muitas coisas erradas, né? Vem toda essa questão da invenção do homem, das imaginações do coração, que vão criando muitas coisas que vai levando a humanidade à decadência. Nós sabemos que a Era de Ouro lá, que era representada pela época da Babilônia, tinha já aqueles reis, né, que alguns deles chegaram a servir a Deus, outros não. E teve a invenção lá da torre, né, já querendo afrontar a Deus, criar a torre para subir aos céus e fazer guerra contra ele. E novamente aqui nós vemos essa tendência, né, da última era, que vai estar acontecendo da mesma forma. Aí é uma coisa para a gente estar analisando, né, o que está acontecendo agora com a inteligência artificial e todas essas tecnologias que têm relação com essa questão do ferro, né, da hibridização, da junção de homem e máquina, né, dessas novas tecnologias que vão acabar com a necessidade de mão de obra humana e também muitas inovações, né, que vai prometer cura, que vai prometer essa engenharia genética, né, que eles começam a fundir mesmo o homem com a máquina, exatamente como é apresentado pelo profeta Daniel.
Isso mesmo, Geraldo dos Santos. Geraldo Santos. É ferro e barro, máquina controlado. Nós já fomos alertados que esse sistema de aprendizado de máquina, né, poderá superar os humanos e começar essa chamada rebelião das máquinas. Então não é uma questão só de ficção, né? Realmente isso está acontecendo. Se é uma programação preditiva, então tá tudo indo por este caminho e se confirmando. A própria imagem da besta, né, citada em Apocalipse, tem muita semelhança com este sistema. Principalmente devido à citação que a imagem ganha fôlego e começa a dar ordem de morte aos humanos, né, aqueles que não se curvarem a esse sistema. E o simbolismo da estátua de Nabucodonosor tem tudo a ver com isso. Eu quero falar, né, do vulcano, dessa questão do vulcano. Tem aqui o Winston Churchill fazendo o sinal do V, que também tem relação com essas tecnologias do metal, relacionado ao metal e dessa era. Por isso que para entender o simbolismo desta era de ferro, precisamos investigar a história de Tubal-Caim, porque ele é citado nas escrituras como sendo o pai da metalurgia e fundidor de ferro. Sua descendência criou as grandes cidades e os impérios, né, que existem hoje sobre a Terra, através da descoberta da fundição, né, que era feita através do fogo e também das lavas vulcânicas. Então eles criaram as ferramentas para o trabalho e também para a guerra. Por isso que o Tubal-Caim ele também está ligado a essa questão da guerra, do deus da guerra, né, dos deuses da guerra, porque eles começaram a criar essas ferramentas para o trabalho e também para fazer guerra. Aqui é a saudação chamada saudação vulcana, né? Que esse personagem aqui do Star Trek, ele ficou famoso por causa dessa saudação, que é uma saudação dos adoradores de Tubal-Caim e do deus Vulcano. Winston Leonard Spencer Churchill foi um militar estadista e escritor britânico que serviu como primeiro-ministro do Reino Unido de 1940 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo o famoso V da Vitória e saudando o deus da guerra Vulcano, pai da metalurgia e da fundição. E aqui nós vemos do lado a referência dele com a maçonaria, que ele era maçom, né? Tem tudo a ver, porque esse símbolo aí do V é como o pessoal fala que é V da Vitória. Esse V da Vitória ele ficou famoso por causa do Ayrton Senna aqui no Brasil. Mas por que também? Porque o Ayrton Senna ele dirigia os carros, né, de Fórmula 1. E o carro ele também tem a ver com essa coisa do metal, da velocidade, que está tudo relacionado, né, a essa questão das tecnologias. Então, por ele ser um corredor de Fórmula 1, né, dele tá ligado a essa questão do carro, que tem a ver com metal, e da vitória, né, então tem tudo a ver. Então ele começou a fazer esse V da vitória, e ficou na mente de todo mundo que o V é da vitória, mas é o V de Vulcano, né, do pai da tecnologia do metal. Aqui novamente, né, a classificação. Ouro foi a Babilônia, prata Medo-Persa, bronze Grécia, ferro está relacionado a Roma, e barro e ferro eles enxergam como uma fundição também da Europa moderna, né? Porque a nova ordem mundial ela surge de alguma forma também da Europa. Mas simbolicamente o ferro e o barro está muito ligado a essa questão da nova ordem mundial e dessas tecnologias agora, de robótica, né? E tudo isso que a gente está vendo agora acontecer, principalmente esse ano. Tubal-Caim é descendente de Caim e da sua genealogia perversa. Nós sabemos que Caim ele matou Abel, e a morte de Abel não foi com uma pedrada, como muitas pessoas pensam. Na verdade,
Caim matou Abel com uma foice de trabalho, porque ele já conhecia o ferro, ele já criavam essas ferramentas de trabalho, a foice. Então ele foi no campo lá com inveja e matou o irmão dele, e foi com uma foice. Só que esses filmes colocaram na cabeça das pessoas que foi uma pedrada, então as pessoas começaram a assimilar que foi uma pedra, que naquela época não tinha ferro, mas isso aí é tudo mentira. Caim já conhecia a ciência do ferro e os seus descendentes a aperfeiçoaram. O filho de Caim fundou a primeira cidade e o seu nome também era Enoque. Mas não é o Enoque da sétima geração de Adão, é outro Enoque. Porque naquela época eles costumavam colocar muito nomes iguais para os filhos, então se você não tomar cuidado você termina misturando os personagens. Então o filho de Caim foi também Enoque, ele fundou a primeira cidade. E só era possível fundar as cidades naquela época porque eles começaram a desenvolver muitas tecnologias. Descobriram o ferro, descobriram o metal, começaram a fundir através das forjas. Por isso que tem essa relação com o deus Vulcano. E há escritos, né, que falam sobre essas ciências que foram desenvolvidas. Essa imagem aqui mostra, né, esse momento onde que vai acontecer essa fundição, o homem tocando a máquina, que as duas vão começar a se fundir neste momento atual. Ele tem o texto de Isaías que fala, né, que Deus criou o ferreiro que assopra e as brasas no fogo, que produz as ferramentas para sua obra. Também criou o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, embora Deus tenha, assim, permitido esse conhecimento, tenha dado sabedoria para o homem para criar as ferramentas de trabalho, porque ele mesmo disse que o homem lavraria a terra, né? E para lavrar precisa dos equipamentos. Deus deixou a sabedoria, mas o problema foi a decadência da humanidade, que começou a usar esse conhecimento para produzir também armas para a guerra. Então, ele fala aqui em Isaías 54 que ele mesmo criou o ferreiro e o que assopra as brasas no fogo. Porque esse processo de criação de ferramentas, né, o ferro é aquecido e eles batem, né, no ferro e vai moldando a ferramenta. Então é um pouco de inocência da parte de muitas pessoas achar que naquela época já não haviam, né, essas tecnologias. Eles usavam as ferramentas para esculpir as pedras, para fazer muitas engenharias, né, que embora a informação se perdeu no tempo, fica o questionamento, né, como eles faziam esses artefatos. Aqui é o deus Vulcano, né, que mostra na simbologia ele batendo o metal no fogo para criar a ferramenta. E a inteligência artificial hoje, a robótica, tem tudo a ver com isso. Com essa engenharia que agora, né, nos últimos tempos, vai ficar muito em destaque. Aí tem a questão do desemprego em massa, porque as máquinas começam a realizar tarefas que até então é o homem que realizava. Não que vai acabar todos os empregos, mas muitas profissões vão acabar, né? O fim do emprego pela inteligência artificial e robótica já é um assunto muito falado e algo bastante problemático, porque a maneira que a nossa sociedade está organizada tem toda essa separação de classes, da classe trabalhadora, que trabalha para os grandes empresários, que trabalha para a indústria, né? O homem foi tirado do campo desde a primeira revolução industrial. E conforme foi avançando essa questão, né, da evolução, das revoluções industriais, então a coisa foi ficando mais problemática. E agora, essa última revolução, a quarta e quinta revolução industrial, é a mais problemática de todas, porque aí o homem perde de vez. Além de não ter direito mais à terra, ele perde também o direito do trabalho.
Então vai ter poucos postos de trabalho. Este é que é o grande problema. Aqui mostra os robôs, né, estocando as caixas, né, da indústria. Né, supermercados vão substituir tudo por máquinas. Os caixas vão ser substituídos por robôs, porque você vai lá com teu código de pagamento, não vai ter mais o atendente lá. Você passa a mercadoria, tudo é registrado e você leva a mercadoria. E tem essa questão da estocagem também, não vai precisar mais do funcionário, porque as máquinas vão fazer. Muitas pessoas que atendem não vão mais atender. Então é uma tendência assim de destruição. Já está acontecendo também uma evolução na área do transporte, porque agora os carros eles vão ter que ser movidos a energia elétrica. E a indústria que produzem os carros, né, já começaram a fechar as portas, despedir muitas pessoas, começaram a automatizar mais ainda o processo. E haverão carros que não serão mais dirigidos por motoristas. Eles estão procurando acabar com a indústria já para não vender mais carros. Daqui a pouco você não vai encontrar nem mais carro usado para comprar. E eles vão substituindo. E aí vai ter esses carros aí nas ruas sem motorista. É todo esse processo de automação, né, e mudança no comportamento das pessoas que vão começar a aceitar tudo, né, essas mudanças. E o Tubal-Caim ele é bastante citado na tradição maçônica, e que ele influenciou a evolução e a criação de tudo que existe hoje, né, tanto dos arranha-céus. Os edifícios hoje são vidro e ferro, a maioria dos edifícios, né? Então tem toda essa questão também, não é só da pedra, que a maçonaria está muito ligada ao ofício do construtor e da pedra, mas tem a questão do ferro também. Aí entra a questão do Tubal-Caim. O Tubal-Caim ele era filho de Lameque e Zilá, irmão de Jabal, Jubal e Naamá. Eles dizem que eles fundaram o começo de todas as ciências do mundo. O Jabal, meu irmão, a ciência da geometria. O primeiro a construir casas de pedra e madeira. Jubal, meu irmão, a ciência da música. Canções cantadas, música de harpa e órgão, e a composição. Naamã, a minha irmã, fundou a arte e a ciência de tecer. E eu fundei a arte e ciência da forjada, do ouro, prata, cobre, ferro e do aço. Eu excedi todos os homens na força e eu era um guerreiro. Eu também era conhecido como Crisor e trabalhador do fogo. Tem a parte do mito, né, e tem a parte também literal. Né, porque assim, o mito ele conta algo que você não pode narrar de uma forma histórica, mais simbólica e não deixa de ser verdadeira. Porque essas ciências elas surgiram todas ali no começo, né, da criação, tudo. Eles receberam esse conhecimento para criar as cidades, construir as casas. Mas depois, como eu disse, começou a evoluir para essa parte da guerra, de fazer guerra, né, influenciado pelos anjos caídos. E na mitologia africana, esse deus aí do ferro, ele também é o Ogum, que é o deus da guerra. Criador das artes, da forja e incentivador da guerra. O Tubal-Caim é uma palavra hebreia para ferreiro. Né? E a etimologia do seu nome, a palavra hebreia Ken, que de Caim, né? Ken é uma forma para falar da palavra lança, lança de cobre. Tubal-Caim é descrito como um ferreiro. A fundição moderna envolve a fabricação de um molde em uma cavidade de forma que é requerida. E na antiguidade eles já conheciam essa arte. Então eles derretiam o ferro e eles colocavam nessas formas e eles começaram a criar as ferramentas. Já a forja também era usada, que é o metal aquecido em altas temperaturas, né, e batido. Né? No caso, ambos, a fundição e a forja, elas surgem na era de Tubal-Caim. E a usinagem ela só surge 200 anos depois, aproximadamente, permitindo a perfuração, laminação, moldagem e lixamento. São processos de acabamento para peças trabalhadas.
O que permite hoje a construção de tudo que a gente conhece, né? Tudo que é metálico, dos carros, a indústria de usinagem que derrete os metais e criam coisas, formas. Todas essas práticas elas sintetizam a metalurgia. Tubal-Caim ele foi o primeiro artífice na metalurgia. Os seus discípulos hoje são conhecidos como engenheiros, ferramenteiros que provêm as habilidades para projetar e inventar as máquinas, os métodos e ferramentas que são usados. Essas artes metalúrgicas ajudaram na construção das cidades, armas de guerra, lapidação de pedras e invenção dos carros modernos e dos arranha-céus. Essas artes ajudaram também na construção do templo. De acordo com a lenda maçônica de Hiram Abiff, era o homem chamado Tiro, filho de uma viúva, o arquiteto principal do templo construído pelo rei Salomão. Os segredos da construção e da metalurgia fazem parte da tradição maçônica. Na enciclopédia revisada Mackay da maçonaria diz que Tubal-Caim é nenhum outro além do seu próprio deus Vulcano romano, como é realmente relacionado ao deus Hefesto, né, que é conhecido pelos gregos e chamado pelos romanos de Vulcano. Essa relação é confirmada já que sabemos através da Bíblia que Tubal-Caim era um forjador de metais e um artesão das ferramentas. Sabemos também que Vulcano é o deus da forja, já que os antigos derretiam esses metais na fabricação de armas de guerra para a batalha. Esses elementos se conectam aos conceitos dos mundos infernais e dos vulcões, os elementos do fogo atribuído ao inferno, Satanás e seus anjos, né? Então tem essa relação aí, simbólica. Jesus ele condenou o uso das armas para a guerra espiritual e não permitiu Pedro usar uma espada para lhe defender. Ele disse que aquele que usar da espada, pela espada também morrerá. Então aí já mostra uma separação, né, do reino de Deus e do reino humano, que Deus ele não aceita a guerra e ele não aceita essas ferramentas usadas para destruição da humanidade. Isso está determinado que a nossa guerra ela não é carnal, mas ela é espiritual. E Deus não aceita a luta armada. E nessa última era, os filhos das trevas do mundo infernal usarão o poder do ferro para oprimir também os filhos de Deus. Então fica claro que o último reino da terra, o ferro e barro, é uma revelação da íntima conexão que determinarão a separação do joio do trigo. Então é bastante interessante e eu quis trazer esse estudo aqui explicando, né, toda essa questão da inteligência artificial, por que ela está em alta, por que eles estão começando a usar toda essa tecnologia aí. E tem a questão também do próprio dinheiro, né, que também é um metal. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eles eliminam o dinheiro e eles começam a querer implantar essa marca nas pessoas que será controlado por essa inteligência artificial, que é deste reino, né? Deste reino aí que eu acabei de apresentar. Essa união de homem e máquina, conforme Daniel, profeta Daniel. E que é apresentado na estátua de Nabucodonosor, desses impérios que começam a crescer muito, né, essas engenharias aí. Aí Daniel fala aqui, né, que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e a estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, né? Então aqui ele narra essa profecia aqui, que ela não é apenas para aquela época, mas para a época aqui do fim dos tempos. Porque Daniel ele não fez uma profecia só para aquela época. A profecia de Daniel está totalmente relacionada à profecia de Apocalipse. Ela é bem semelhante, se você for ver a questão dos animais que ele cita, dos animais simbólicos, né, dos reinos, é bem nítido, né?
E a pedra que é lançada nos pés da estátua representa a rocha que é Cristo, que vem destruir esse reino. Destruir esse reino humano para estabelecer o seu reino que não terá fim. Então é isso, né? Eu quis trazer essa leitura aqui. Também por causa desse filme aqui, do Exterminador do Futuro. Que tem tudo a ver, né, com essa tecnologia aí da inteligência artificial, né? E tudo isso que a gente está vendo, né? Que não é casualidade. Então, pessoal, agradeço a vocês que participaram dessa live, né? Perdoem qualquer coisa, porque eu ainda estou aqui pegando o jeitinho para mexer aqui. Vamos ver, conforme eu for fazendo novas pesquisas, eu vou trazendo mais complementos aqui através das lives para a gente ganhar mais tempo, porque realmente está meio complicado o meu tempo aqui para estar editando esses vídeos. Porque nenhum produtor consegue dedicar o seu tempo para estar trabalhando aqui no YouTube se não tiver essa parte financeira. Então, quem puder compartilhar o vídeo, curtir, né, comentar, quem puder de alguma forma contribuir para o canal, eu agradeço muito, né? Todos possam ser abençoados por isso. Um grande shalom a todos e uma ótima semana. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.